Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você tem muito ouvido falar em tecnologia e nós não poderíamos nos furtar de trazer dois grandes especialistas para debater tecnologia com a gente aqui no Porto e Negócios. A minha primeira convidada desta semana, de maneira inédita, os dois são inéditos aqui no Porto e Negócios, é Fabiana Alencar, da BTP. Fabiana, muito obrigado pela tua presença, que prazer te ter aqui com a gente. Olá, obrigada mais uma vez pelo convite, fiquei muito honrada em recebê-lo. E estou aqui para contar um pouquinho da minha história e da história da BTP, pela qual eu tenho a honra de fazer parte desde o início, né? Meu segundo convidado é Ricardo Ambrosini. Quando iniciei minha carreira na área de tecnologia da informação, o Ricardo também foi um dos meus primeiros clientes. Então dá para ver a tua responsabilidade aí no setor portuário, Ricardo, principalmente capitaneando profissionais e pessoas, não só como a Fabiana, mas também como eu. Um forte abraço, obrigado por estar aqui comigo nesta oportunidade, debatendo principalmente tecnologia da informação, já que você é o nosso mentor, né? Obrigado por estar aqui, estar junto da Fabiana, pelo convite. Estou até me sentindo mais velho agora, né? Me utilizando principalmente dessa liberdade que eu tenho com vocês, a gente muito ouve falar de tecnologia, né? As pessoas cada vez mais se assustam com esse movimento tecnológico que a gente tem no mundo de um modo geral e muitas vezes eles fazem comparação do Porto de Santos com outros portos e assim sucessivamente. Quero começar com a Fabiana. Fabiana, qual é o desafio de automatizar um terminal no Brasil, dentro da tua percepção de toda a experiência que você tem? Tá. Bom, desafios são vários, né? A automação de porto no Brasil, ela é uma tendência natural. Vai acontecer de qualquer forma, mas eu acredito que de forma gradativa, por um fator muito importante, que é a viabilidade financeira, né? É muito caro fazer automação hoje, né? E aí a gente precisa colocar na balança o que é viável e o que não. Porém, eu acho que hoje a base de tecnologia já está consolidada na maioria dos terminais do Brasil, né? E já existem algumas iniciativas que começam a aflorar nos terminais ao redor do Brasil em relação à automação, né? No meu ponto de vista, nós não podemos falar de automação sem antes falar de processos bem definidos e um alto grau de digitalização desses processos, né? Isso vai trazer a base para que a gente possa implementar de forma gradativa a automação de alguns processos e de algumas operações, né? E para isso a gente precisa de sistemas robustos que nos deem essa base que eu tanto falo. Um outro ponto que eu também entendo ser bem importante, que a gente não pode esquecer, é que a automação, ela não traz a melhor performance. O que ela traz é a estabilidade das nossas operações dentro da capacidade de cada um desses equipamentos que estão sendo automatizados, né? E usando os melhores recursos que eles podem prover sem o desgaste precoce desses equipamentos, dessas peças. Esse é o meu ponto de vista. Ricardo, deixa eu aproveitar, eu acho que a Fabiana tocou num ponto muito importante. Eu sei que você é uma pessoa extremamente viajada, né? Em certa oportunidade, eu estava em Rotterdam e um
especialista, principalmente na implementação de TOS, tá? Eu vou falar em TOS, ele me fez essa afirmação e eu gostei muito porque tem sinergia com o que a Fabiana falou, né? Ele falou, Maxwell, a gente precisa entender que a implementação de automação, ela passa pelo princípio necessário da infraestrutura, do processo e do sistema. Não adianta comprar sistema se você não tem processo e não tem infraestrutura. Faz sentido isso? E ele comentou que no Brasil a gente tem o hábito de comprar sistema para resolver problemas de processo e de infraestrutura. É assim que funciona, Ricardo? A gente já tem algum tempo, vocês sabem, né? Gate eletrônico, né? E a gente sempre fez essas mudanças com um enfoque de melhorar a produtividade, né? A Fabiana, quando ela trabalhou lá, ela viu, a gente tinha um desafio lá, que era o gate, né? A gente tinha muita fila, muito problema com polícia, com a prefeitura, né? Você tinha uma desorganização, né? Da chegada dos contêineres lá, então, navios ia sair em 30 dias, o contêiner já estava lá, isso fazia o pátio ficar cheio. Naquele tempo lá, a gente tinha as fichas de entrada, toda batida à máquina de escrever, quer dizer, a gente não tinha uma estrutura rápida, né, para fazer o atendimento por hora correto, né, que a gente precisava, né. Então, um dos primeiros sistemas que a gente colocou lá foi o sistema de agendamento, né, para a gente organizar a entrada do terminal, ou seja, a gente não receber mais contêineres por hora do que a gente podia processar eles, né, que isso fazia a fila ficar insuportável, o terminal ficar cheio, né. Então, a gente sempre lutou contra essa ineficiência, vamos dizer assim, naquela época, né. E é verdade, eu fui para vários lugares, um dos primeiros lugares que a gente foi para a Inglaterra, então a gente pôde ver lá o sistema de agendamento que eles tinham lá, né? E a gente adotou muita coisa do que a gente viu lá aqui, e a gente foi acertando, vamos dizer, passo a passo essa informatização, esses sistemas, né? Vocês sabem, a gente desenvolve bastante coisa em casa, né? A gente tem uma equipe de desenvolvimento lá, a gente até tem pacotes de sistemas prontos, que nem o TOS, né? Mas essa parte de gate, de automação, a gente tem feito lá dentro de casa, e sempre com o pessoal da qualidade, pessoal de operações, né? Então, a gente faz esses desenvolvimentos entre a equipe, e a gente consegue, então, dar um ritmo bom para esse tipo de sistema. Então, a gente acaba fazendo aqui, não compra, né, ele, né? Então, a gente está sempre melhorando o processo, o sistema. O máximo possível a gente desenvolve em casa, e é isso, né? Mas realmente, você não pode comprar um sistema para resolver um problema, né? Você tem que conhecer os seus processos, né? Sem dúvida. E na área de automação também, quando a automação vier de fato nas outras partes que vão ser automatizadas no terminal, aí você precisa mudar o mindset das pessoas, o jeito de organizar o pátio, né? Vai ser totalmente diferente, né? Então, quando essa automação pesada vier, então vai mudar toda a forma dos processos da empresa, né? Processos operacionais vão mudar. Que esse eu acho que é o grande desafio. Não só aqui, mas foi um desafio lá fora também, né? Mudar o mindset das pessoas para esse novo tipo de operação. Sem sombra de dúvida. Haja vista que o diretor operacional em Rotterdam é o diretor de tecnologia da informação também, né? Eles têm esse mindset que o Ricardo está dizendo, principalmente focado em volume de movimentação, agilidade e produtividade. Eu acho que a gente vai passar por esse processo de transformação. Falando nisso, Fabiana, a gente tem, no meu entendimento, 3 passos de automação dentro de um terminal. A gente tem o gate, evidentemente, a gente tem o pátio, né, necessariamente, e a gente tem a área de embarque e descarga, né, que é a área, vamos dizer, de água, que assim eu digo. Como é que tá esses processos de automação, se eu puder comparar com portos internacionais? Os gates, né, a gente está no mesmo nível de automação, os cranes, o pátio, como é que a gente está baseado efetivamente em automação comparado com os portos espalhados pelo mundo? Bem, a automação de gate e cranes dentro da BTP está dentro do nosso roadmap, né?
Como todos sabem, nós ainda não temos 100% automatizados os nossos gates nem os cranes, porém, para isso, e ainda em linha com o que eu respondi na questão anterior, nós estamos trabalhando fortemente na nossa base, né? Então, no ano passado, a gente gastou bastante esforço com a melhoria da nossa infraestrutura de sistema financeira, né? Então, já deixamos os sistemas financeiros prontos para escalabilidade. Neste ano, nós estamos trabalhando fortemente no sistema para a área comercial, e o grande desafio para a BTP nesse ano é a troca do TOS. E por que a troca do TOS? Exatamente para isso, é a base para poder prover essa automação, tanto de gate quanto de cranes. Porque em linha com a tua questão anterior, né, falando de processos e não adequar o sistema ao processo, né? Então, é nisso que a gente está trabalhando e nisso que nós acreditamos. Já trazer o sistema de ponta, que a gente fez bastante estudo, bastante análise, e trazer esse sistema já pronto para essa mudança de mindset que o Ricardo comentou também. É um sistema que vai trazer isso, vai puxar isso, vai obrigar que todos nós, tanto sistemas, né, tanto a área de TI quanto a área operacional, mudemos nosso mindset de como entender a aplicação e de como ela trabalha, vai fazer com que nos dê a base para essas automações no futuro próximo. Percebo. Eu vou ter que chamar um intervalo e eu quero deixar uma pergunta para o nosso mentor, né, Fabiana, se você me permitir, para o Ricardo. Eu vou perguntar para ele o que é um TOS, né? Porque a pessoa deve estar em casa, evidentemente, a pessoa técnica da área portuária, ela sabe o que é um TOS, mas muitas pessoas assistem o nosso programa e não sabem necessariamente o que é um TOS, e eu vou perguntar isso para o Ricardo. Depois desta minha pergunta, eu quero saber se IoT é algo que vem para o setor portuário também, e se vier a IoT, se nós teremos de ter alta disponibilidade e performance, principalmente de conectividade. Essa é a pergunta que eu deixo para o Ricardo para o próximo bloco do Porto e Negócios. Porto e Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios. Eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta, para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana nós estamos escovando byte, aula de TI aqui no Porto e Negócios. E para isso recebo Fabiana Alencar, da BTP, e Ricardo Ambrosini, da Santos Brasil. No último bloco, deixei um questionamento para o Ricardo. Ricardo, o que é um TOS? E se, evidentemente, nós teremos IoT nas operações portuárias. Tendo IoT, precisamos de alta disponibilidade, principalmente de conectividade. E aí eu finalizo a minha pergunta. Isso significa oportunidade de negócio, principalmente pós-pandemia? Ou seja, tem negócio vindo também na área de tecnologia no setor portuário? Sim, vamos lá. O TOS é o sistema que é o coração do terminal, né? O TOS é Terminal Operational System, né? Uhum. É o sistema principal de planejamento e execução de todo o terminal no mundo inteiro, né? Então, você tem a gestão do gate, né? Você tem conectado a ele o sistema de agendamento de recebimento da carga, né? Que é o sistema de agendamento do gate. No nosso caso, lá, você tem a parte de automação do gate já dentro, já feita, né? Que isso tudo vai migrar para o TOS, né? Vai migrar para o TOS. Você tem lá o planejamento de pátio. Então, hoje, quando o container chega lá, ele já é destinado para a posição que ele vai ficar no pátio, sem intervenção manual. Então, ali tem um pouquinho de inteligência artificial, vamos dizer, né? Uma lógica pré-definida para você, que você programa o teu pátio, né? Depois de lá, você tem a parte de embarque e descarga. Então, você tem o planejamento do navio. A função do dispatcher, que
que é a pessoa que vai programar, né, a parte do despacho da carga para o navio, né, tanto no embarque como na descarga. Você tem um ship planner que faz o planejamento do navio junto com a central planner do armador. Então, lá dentro do TOS estão todas essas funções, né? Então, tudo que é feito hoje no terminal para os dispositivos móveis, com os coletores, para o gate de saída, né? E o sistema depois disso tudo vai para o sistema de BI, esse que é o TOS, né? Então, é claro que você pode desenvolver o TOS, né? Mas as ferramentas de mercado mais conhecidas são o N4, né, da nave, você tem o CyberLogitech, você tem um sistema australiano que a BTP usa, então você tem algumas opções, não são muitas. Sim. É um sistema, vamos dizer, caro, né? É um sistema caro, é um sistema que tem um custo de propriedade alto também, né? Mas que é essencial para você ter um terminal de contêiner, senão você não consegue administrar aquilo tudo, né? E sobre o IoT, sim, tem espaço para IoT. A gente acabou de instalar um IoT de protótipo agora nas nossas carretas, né? Você faz o acompanhamento via GPS, ele tem uma interface CAN bus que ele lê alguns dados do motor do caminhão, então temperatura, velocidade, gasto de combustível. Então, isso tudo a gente está testando, estamos testando em 10 máquinas e nós vamos colocar esses dados na nuvem, né? Porque eles têm um dado muito massivo, né? Eles mandam muita informação, né? Então, você consegue ver a trajetória do caminhão o dia inteiro que ele fez. Imagina quantos dados você tem nisso aí, né? Então, o nosso desafio hoje é onde que a gente vai guardar tantos dados desses dispositivos, né? Então, sim, é uma realidade. Eu acho que tem espaço para outros tipos de IoT, para a parte de manutenção preventiva, por exemplo, né? Temperatura de máquinas e manutenção preventiva. E eu acho que tem bastante oportunidade para essas empresas que desenvolvem esse tipo de tecnologia. Eu acredito fielmente que a gente terá muita oportunidade, principalmente nessas questões, mas eu acho que a gente também vai ter um grande desafio. E aí vai a minha pergunta para a Fabiana. Fabiana, quais são os projetos que a BTP efetivamente está olhando, né, pós-pandemia? E aí, quando eu falo dos desafios, nesta questão do desenvolvimento, principalmente dos dados, tem relação direto com a mão de obra. Falta mão de obra qualificada, Fabiana? Tem oportunidade também para que as pessoas se desenvolvam nesta área, para que elas possam atuar no setor portuário, desenvolvendo principalmente não só aplicações, mas cuidando da manutenção, porque não adianta só a gente investir se a gente não olha para o custeio para se manter uma aplicação ou um determinado produto. Não, no meu ponto de vista, não. Hoje, para a área de tecnologia, nós temos boas mão de obra, o pessoal está engajado, está trabalhando. Na verdade, a nossa dificuldade é diferente. A nossa dificuldade é a retenção de talentos, né? Porque como a mão de obra de tecnologia, ela não é exclusiva, né? Não é nichada para porto ou para terminal de container, ou logística, que seja, pode trabalhar em qualquer segmento, banco, indústria, farmacêutico, qualquer outra área de atuação. Reter esses talentos é uma grande dificuldade. Então, o que a gente faz e o que a gente tem trabalhado dentro da BTP para prover essa retenção desses talentos? Nós temos, obviamente, trabalhado com tecnologia de ponta, que isso é um fator motivacional, né? Você trabalhar com aquilo que você gosta e estando em linha com o que tem no mercado, traz para o profissional essa vontade de ficar, né? Nós temos nos aproximado bastante das comunidades de tecnologias, temos trabalhado, feito alguns projetos junto dessas comunidades e das universidades também, né? Então, a gente tem tentado juntar
essa gama de pessoas que estão começando, algumas já com a carreira estruturada, mas dentro das comunidades, fazer essa troca de conhecimento, essa sinergia entre os times e trabalhar com essa cocriação, né, que é o termo que é usado hoje, para trazer novos produtos e trazer novos projetos para dentro da empresa. Ricardo, deixa eu pegar a tua opinião nesse sentido. Essa nova geração que chega agora no mercado, né, principalmente focada nessas questões de desenvolvimento, não é uma geração de tiro curto, de projetos específicos, né? Ela quer pegar um projeto e entregar, pegar o projeto e entregar, pegar o projeto e entregar. Faz sentido essa minha afirmação? Como é que a gente vai lidar com essa nova geração? Uma vez, vou reforçar a minha pergunta que eu fiz para a Fabiana, agora eu quero fazer para você também. Em manter essas plataformas, porque a gente vai fazer um investimento, né, evidentemente, para o desenvolvimento, e depois eu preciso manter isso. Como é que eu atraio esse pessoal em sinergia com o que a Fabiana falou? Bom, eu endosso tudo que a Fabiana falou, né? A gente aqui na Baixada, a gente sofre um ataque aí de mão de obra por São Paulo, né? Porque a pessoa de TI não precisa trabalhar especificamente no ramo, né? Quer dizer, a gente sofre esse ataque aí principalmente de São Paulo, né? O que a gente tem feito lá para reter pessoas, que é uma coisa que deu certo para mim, né? A gente contrata um grande número de estagiários e a gente vai filtrando, né? Vai dar mais trabalho, né? A gente dá oportunidade para esses jovens, geralmente lá saído, ainda até não saiu da faculdade. A gente retém como estagiário, a gente vai ensinando e vai vendo, pegando sei lá, de 10 estagiários, você pega 30%, né? Então, é bom que você vê o nível que a pessoa de aprendizado que ela vem da faculdade, a gente também ensina, né, nossa base de dados, nossas linguagens, e a gente vai filtrando lá as melhores pessoas para ficar dentro da equipe. Eu acho que as pessoas acabam deixando de ser usuários da parte de tecnologia e passam a ser necessariamente ou sponsor ou fazer tecnologia, né, no final das contas, né? Estão envolvidos diretamente nessas questões de tecnologia. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes disso eu quero fazer uma pergunta para os dois. Fabiana, como é que estão os portos do Brasil comparativamente com os portos internacionais no critério de automação, né? Se a gente pudesse comparar, como é que você faz essa avaliação? E aí eu vou explitar, se você me permitir, eu vou usar esse termo técnico, né? A evolução tecnológica dos terminais privados, isso é uma questão, e a evolução tecnológica na questão pública. Como é que você faz essa avaliação? Então, vamos lá. O Brasil ainda tem uma jornada um pouco maior do que os portos internacionais, que já estão automatizados há alguns anos, né? E buscam mais automação e mais melhorias dentro dos processos do que ele já tem hoje, né? Porém, por exemplo, sistemas, né? O TOS, que a gente tanto falou aí, hoje a maioria dos terminais, ou pelo menos os maiores terminais privados do Brasil, já trabalham com tecnologia de ponta, com o que há de melhor no mercado. Isso não está longe, muito pelo contrário, estamos junto deles, né, junto da Europa, junto dos portos mais desenvolvidos. Da parte governamental, né, os órgãos governamentais, a gente vê já algumas iniciativas para modificar sistemas e controles, diminuir alguns fluxos que hoje ainda são bastante complexos dentro da nossa logística, né? Então, eles estão fazendo e estão trabalhando para diminuir isso, para simplificar e transformar os processos de uma forma um pouco mais assertiva. Um exemplo que é bem clássico, né? Por exemplo, é a conferência de lacre. Hoje, no Brasil, a gente precisa conferir lacre. Nenhum outro lugar do mundo precisa fazer esse controle. E isso é um entrave para uma automação completa, tanto no gate quanto no crane. São algumas coisas que a gente precisa ir trabalhando
e está, pelo menos hoje, a gente vê uma sinergia um pouco maior entre iniciativa privada e órgãos governamentais. Muitas coisas estão começando a sair do papel, né? E eu acredito que em alguns anos a gente consiga melhorar muito o que a gente já tem hoje e está caminhando, né? Sem dúvida. Ricardo, deixa eu pegar a tua opinião nesse sentido, né? Eu fiz esse questionamento para a Fabiana, para que a gente possa fechar esse nosso programa, esse nosso primeiro programa. Espero que a gente tenha muitos ainda pela frente. Mas qual é a tua opinião em relação à comparação dos terminais privados com os terminais internacionais no critério de automação e também dos terminais públicos que nós temos aqui dentro do nosso país, dentro da iniciativa pública, né? Nessas questões burocráticas que a gente conhece, né? A gente não consegue evoluir. Eu acho que a Fabiana foi muito lúcida na colocação dela, onde ela coloca que existem certos processos que não deixam a gente avançar por questões burocráticas, né? Exclusivamente. Bom, olha, minha primeira visita, eu me lembro de um terminal automatizado, foi em 1996, se eu não me engano. Fui eu, Marco Antônio de Oliveira e o Antônio Carlos Sepúlveda, que é o presidente da empresa. Então, eu acho que a gente está, a gente está há uns 20 anos atrasados com a automação, né? Aqui no Brasil. Claro, é que nem a Fabiana disse muito bem, é um investimento, Porto custa caro, né? Porto custa caro, sistemas de automação custam caro, e eles têm que fazer sentido, né? Viabilidade econômica, financeira aqui, senão não faz sentido você fazer isso, né? A Receita Federal, ela tá lançando um novo sistema do ADE-02 para os portos, né? Eles estão agora deixando um pouquinho esse ambiente de ADI para ir para um ambiente de APIs, né? Que é um pouco mais moderno. Então, eu estou sentindo, sim, que está tendo bastante mudança, sabe? E aquele negócio, de novo, o governo tem que acompanhar o mindset da automação, né? Porque senão a gente não vai conseguir fazer aqui no Brasil, né? Então, não tem mais carimbo em papel, mais nada disso, porque isso não mais existe. Certo? Mas eu acho que está indo bem, acho que eles estão mudando bastante coisa, assim. Vamos ver. É positivo isso aí, eu estou sentindo que realmente a gente vai melhorar. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa e eu queria confessar algo para os dois, principalmente porque vocês sabem também que eu sou da área de tecnologia. Em certa oportunidade, acho que há uns 12 anos atrás, Ricardo, Fabiana, eu estava em Rotterdam, né, e o diretor, novamente lá do Porto de Rotterdam, me disse: Maxwell, a automação ela é um movimento da comunidade portuária, de todos, né? Se evidentemente você não tiver um movimento, muito dificilmente você consiga partir para essas questões de automação. Eu acho que esse programa reflete isso. Quando eu fui convidado lá atrás, é um programa que abriu espaço para que a gente possa desenvolver todos esses temas e fazer com que todas as pessoas entendam a importância de inúmeras situações para os portos do Brasil. Hoje, fico muito feliz de estar aqui com os dois, porque eu sei que vocês são dois profundos incentivadores dessas questões de automação, no qual eu sou fã dos dois. Fabiana, obrigado pela tua presença aqui, um prazer enorme te ter aqui no Porto e Negócios. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, Maxwell. Ricardo, meu mentor, sabe que também sou teu fã, a gente se conhece há muitos anos. Parabéns pelo teu trabalho, já parabenizei a Fabiana também, e muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de fazer esse bate-bola aqui com você no Porto e Negócios. Obrigado, Maxwell, eu que agradeço. Acho que você tem um papel importante também você acha que está sempre com várias pessoas do governo, da iniciativa privada. Você é uma pessoa que pode ajudar bastante a gente conseguir essa modernização que a gente precisa, né? E conta com você. E eu conto com vocês também, pode ter certeza disso. Porto e Negócios vai ficando por aqui e, como eu digo, o Porto não para. O Porto é negócio, mas sem negócio, o Porto para. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios,
Apoio Maritime Law Academy e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV.